Capítulo 7. A dedicação. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu que consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Yahvé encheu o templo. Os sacerdotes não puderam entrar na casa de Yahvé, pois a glória de Yahvé enchia o templo de Yahvé. Todos os israelitas, vendo o fogo descer e a glória de Yahvé repousar sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento. Adoraram e celebraram Yahvé, pois ele é bom e eterno, é seu amor. O rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante de Yahvé. O rei Salomão imolou em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei, junto com todo o povo, consagrou o templo de Deus. Os sacerdotes conservaram-se de pé, exercendo suas funções, e os levitas celebravam Yahvé com os instrumentos que Davi fizera para acompanhar os cânticos de Yahvé, porque o seu amor é para sempre. Eram eles que executavam os louvores compostos por Davi. Ao seu lado, os sacerdotes tocavam a trombeta, e todo Israel se mantinha de pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que estava diante do templo de Yahvé, porque foi lá que ele ofereceu os holocaustos e as gorduras dos sacrifícios de comunhão. Pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia conter o holocausto, a oblação e as gorduras. Naquele tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande assembleia desde a entrada de Emate até a torrente do Egito. No 8º dia fez-se uma reunião solene, pois fora celebrada a dedicação do altar durante 7 dias e celebrada a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou o povo para suas casas, alegre de coração contente pelo bem que Yahvé fizera a Davi, a Salomão e a Israel seu povo. Advertência divina. Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real e completou tudo o que tencionava a fazer na casa de Yahvé e na sua. Yahvé apareceu então de noite a Salomão e lhe disse: Ouvi tua prece e escolhi este lugar para mim como casa dos sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não houver chuva, quando eu ordenar os gafanhotos que devorem o país, quando eu enviar a peste contra meu povo, se o meu povo sobre quem foi invocado o meu nome se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei seu país. Doravante, meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Para o futuro, escolhi e consagrei esta casa, a fim de que meu nome aí esteja para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão sempre. Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se observares meus mandamentos e minhas leis, consolidarei meu trono real, como me comprometi com teu pai, Davi, quando disse: Jamais te faltará um descendente que reine em Israel. Mas se me abandonares, se negligenciares os mandamentos e as normas que vos propus, se fores servir a outros deuses e lhes prestardes culto, eu os arrancarei de minha terra que lhes dera. Esta casa que consagrei ao meu nome, eu a rejeitarei da minha presença, e a farei objeto de escárnio e de riso entre todos os povos. Esta casa, tão excelsa, será para todos os transeuntes motivo de espanto. Eles dirão: Por que Yahvé tratou assim este país e essa casa? E responderão: Porque abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que os fizeram sair da terra do Egito, aderiram a outros deuses, adoraram-nos e serviram-nos. Por isso fez vir sobre eles todas essas desgraças. Capítulo 8. Conclusão. Término das construções.
Ao cabo de 20 anos, durante os quais Salomão construiu a casa de Yahvé e seu próprio palácio, ele restaurou as cidades que lhe dera Irã e nelas estabeleceu os israelitas. Depois marchou contra Emate de Soba, apoderou-se dela, restaurou Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns, por ele edificadas no país de Emate. Restaurou Bet-Horon superior e Bet-Horon inferior, cidades fortificadas, munidas de muros, portas e ferrolhos, bem como Balate, todas as cidades armazéns pertencentes a Salomão, todas as cidades para os carros e as cidades para a cavalaria, e tudo que aprouve a Salomão construiu em Jerusalém, no Líbano e em todos os países que lhe estavam sujeitos. Toda a população que restava dos heteus, dos amorreus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não pertenciam a Israel, e todos os descendentes desses povos que ficaram depois deles no país, sem serem exterminados pelos israelitas, Salomão os levou para a mão de obra nos trabalhos forçados, o que são ainda hoje. Mas Salomão não utilizou nenhum dos israelitas como escravo para suas obras, pois eles serviam como soldados, eram oficiais de seus escudeiros, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Os chefes dos inspetores do rei Salomão eram em número de 250, encarregados de governar o povo. Salomão mandou vir a filha do faraó da cidade de Davi, para a casa que lhe havia construído. Com efeito, ele dizia: nenhuma mulher poderia habitar, por minha causa, no palácio de Davi, rei de Israel, porque esses são lugares sagrados, por ter entrado neles a arca de Yahvé. Salomão ofereceu então holocaustos a Yahvé sobre o altar de Yahvé que ele tinha edificado diante do pórtico, segundo o ritual cotidiano dos holocaustos, conforme a ordem de Moisés, sobre os sábados, os neomênias e as 3 solenidades anuais, a festa dos ázimos, a festa das semanas e a festa das tendas. Ele estabeleceu, segundo a disposição de Davi, seu pai, as classes dos sacerdotes em seu serviço, os levitas em sua função para louvar e oficiar junto dos sacerdotes, segundo o ritual cotidiano, e os porteiros, segundo suas respectiva classe em cada porta. Pois essa foi a norma de Davi, homem de Deus. Em nenhum outro ponto, nem no que concerne ao tesouro, não se afastaram da norma que o rei dera aos sacerdotes e aos levitas. E toda a obra de Salomão, que não fora senão preparada até o dia da fundação do templo de Yahvé, ficou concluída quando ele terminou a casa de Yahvé. Glória de Salomão. Então Salomão partiu para Acion-Gabê e Elate, junto ao mar, no país de Edom. Irã enviou-lhe navios pilotados por seus súditos, como também gente que conhecia o mar. Com os servos de Salomão, eles foram a Ofir, e de lá trouxeram 450 talentos de ouro que entregaram ao rei Salomão. Capítulo 9. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, e veio a Jerusalém para pôr à prova Salomão por meio de enigmas. Chegou com grandes riquezas, com camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando da sua visita a Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha no coração. Salomão esclareceu sobre todas as suas perguntas, e nada houve por demais obscuro para ele, que não pudesse solucionar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que fizera para si, as iguarias de sua mesa, os aposentos de seus oficiais, a habitação e as vestes de seus domésticos, seus copeiros e seus trajes, e os holocaustos que ele oferecia no templo de Yahvé, ficou fora de si e disse ao rei: realmente é verdade quanto ouvi no meu país a respeito de ti e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar
o que diziam antes de vir e ver com meus próprios olhos. Porém, não me disseram nem metade sobre a grandeza de tua sabedoria. Ultrapassas a fama que chegou aos meus ouvidos. Feliz o teu povo, felizes os teus servos que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja Yahvé, teu Deus, que te mostrou sua benignidade, colocando-te sobre seu trono como rei em nome de Yahvé, teu Deus. É porque teu Deus ama Israel e deseja consolidá-lo para sempre. Que ele te deu a realeza para exercerdes o direito e a justiça. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, uma grande quantidade de aromas e de pedras preciosas. Eram incomparáveis os aromas que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Os servos de Irã e os de Salomão, que trouxeram ouro de Ofir, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei fez com a madeira de sândalo, escadarias para a casa de Yahvé e para o palácio real, liras e harpas para os músicos. Jamais se vira antes coisa igual no país de Judá. Quanto ao rei Salomão, ofereceu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, sem contar o que ela havia trazido ao rei. Depois ela partiu e voltou para sua terra, ela e seus servos. O peso do ouro que chegava para Salomão anualmente era de 666 talentos de ouro, sem contar que lhe provinha dos mercadores e traficantes importadores. Todos os reis da Arábia, todos os governantes do país, traziam iguarias, igualmente ouro e prata, a Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, para cada um dos quais utilizou 600 siclos de ouro batido, e 300 pequenos escudos de ouro batido, para cada um dos quais empregou 300 siclos de ouro e depositou-os na casa da floresta do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e revestiu-o de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus e um escabelo de ouro, fixos no trono. Havia braços de cada lado do assento, e 2 leões em pé perto dos braços. 12 leões estavam colocados à direita e à esquerda nos 6 degraus. Nada de semelhante já se fez em reino algum. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e toda a baixela da casa da floresta do Líbano era de ouro puro, porque a prata no tempo do rei Salomão não tinha valor. Com efeito, o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irã, e de 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão superou em riqueza e em sabedoria todos os reis da terra. Todos os reis da terra queriam ser recebidos por Salomão para aproveitar da sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. E cada um trazia anualmente o seu presente: objetos de prata, objetos de ouro, roupas, armas e aromas, cavalos e mulas. Salomão tinha 4.000 estábulos para seus cavalos e seus carros, e 12.000 cavalos. Colocou-os nas cidades dos carros e junto do rei em Jerusalém. Estendeu seu domínio sobre todos os reis, desde o rio até o país dos filisteus, e até a fronteira com o Egito. Fez com que a prata fosse tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Importava-se para Salomão cavalos de Mussul e de todos os países. Morte de Salomão. O resto da história de Salomão, do começo a fim, não está tudo escrito na história do profeta Natã, na profecia de Aías, do Silo, e na visão de Ido, o vidente, referente a Jeroboão, filho de Nabate? Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Depois ele adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão tornou-se rei em seu lugar. A gente vai dar uma pausa aqui e continuar no próximo.